noite, meus amigos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Tudo bem, Rizinho? Nós ficamos felizes com a presença dos amigos. Essa é uma oportunidade única. O Dr. Maurício, ele ia para o congresso aqui no baixo, que vai acontecer amanhã, domingo, e nós aproveitamos a oportunidade para estar convidando, para estar fazendo essa palestra na sexta, né? Para estar aproveitando o melhor do evento. Para quem não conhece, o Dr. Maurício é médico, criminologista, presidente do IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Nós queremos agradecer a presença dele, queremos agradecer a presença de todos os irmãos, queremos agradecer a presença dos nossos amigos, colaboradores que ajudaram na realização desse evento. Queremos agradecer a Inese, a Nutrese, né? Em nome da Minerva, gostaria de agradecer ao Dr. João Gasco de Almeida e da Nutrese, que nos ajudou bastante, o Dr. Roberto Rodrigues Pinto. Queremos agradecer ao Dr. Meirelles, que nos ajudou bastante, né? E todos os amigos, o professor Luiz, da LACNIS, o pessoal do IPS, né? Enfim, o pessoal do Banco de Freitas, que teve todo o tempo dando o apoio necessário para a gente pudesse estar fazendo esse evento. Nós agradecemos a presença dos amigos e, sem mais delongas, vamos iniciar a palestra, né? Olha isso. Pessoal, boa noite. Pessoal, muito boa noite. Eu fui chamado aqui pelo Tiago para poder falar sobre medicina quântica. O nome do próprio Tiago criou, só me chamou para fazer a palestra. A impressão que se dá é que nós teríamos uma medicina quântica baseada em qualquer princípio da física quântica. A gente tem que lembrar que a física quântica fala sobre partículas, e desenvolve uma série de conhecimentos, dando uma visão muito ampla da questão do mundo subatômico. Ele não tem nada a ver com medicina, né? Não é especialidade de medicina e muito menos tem alguma coisa a ver com medicina, com livre-arbítrio, com consciência. Mas acontece que a física quântica, ou qualquer ramo de conhecimento, ela chega em um determinado momento, ela chega num campo filosófico, que muda a nossa visão de mundo. Heisenberg, que foi um dos grandes da física quântica, escreve num dos seus livros, que em determinado momento ele fala assim: nesse ponto, por favor, chame um filósofo. Mostrando que, à medida que o conhecimento avança, à medida que a visão avança, nós chegamos numa visão de mundo. Porque nós vivemos num mundo relativo, que sempre está no tornar-se, no se transformar. Então o pensamento ele vai mudando. O Baldi diz que, no início, o conhecimento esteve na filosofia. O filósofo era, na verdade, o grande centro da vida, no sentido de ele traduzia todos os campos do conhecimento. Mais tarde, esse conhecimento chegou na religião. Ou seja, então era o teólogo, o padre, né, que era a referência do conhecimento. Mais tarde, ele passou pela música, pela arte, no seu sentido mais amplo. E agora, no nosso tempo, é o tempo da ciência. O que a gente interessa é saber o que o cientista pensa, o que a ciência fala. Nós estamos exatamente nesse período. E por que aconteceu isso? Porque a ciência desenvolveu um campo de conhecimento muito sólido. E um campo de conhecimento que cada dia mais, ele cresce em proporções geométricas. Porque o nosso conhecimento, ele vai a cada passo se tornando cada vez mais amplo. E o que aconteceu? Nós tínhamos uma física que hoje é chamada de física clássica, tá claro? Que, segundo os cientistas, então, se achou que a gente tinha chegado no termo maior do conhecimento. A figura central dessa física clássica era Newton. E Newton descobriu uma série de leis que tornou os conhecimentos observados por Kepler algo muito interessante e foi capaz de definir, desde que você conhecesse quais são os pontos iniciais de qualquer sistema,
você poderia prever o que aconteceria com esse sistema a partir desse ponto, desde que você conhecesse algumas forças prioritárias. E ele também começou a definir o que era a gravidade. Colocou então a fórmula para a gravidade, né, que a gente conhece aí desde dos nossos primeiros anos de escola, né? Matéria na razão direta das massas, na razão inversa da distância. Então, a física chegou em determinado momento que alguns cientistas chegaram e disseram, já não tem mais nada para descobrir. Tudo que tem para descobrir já está descoberto. A pretensão era muita, né? A única coisa que falta descobrir é as propriedades do corpo negro. E o corpo negro é definido um corpo sob alta temperatura e a irradiação desse corpo. Então a irradiação do corpo negro era a última coisa que faltava definir. E ao mesmo tempo, todo mundo ficava um pouco com o olho virado em relação à termodinâmica e ao mesmo tempo a probabilidade que existe, por exemplo, na definição do clima. Quer dizer, nunca é uma ciência exata, sempre está se mexendo ali com probabilidade. E foi exatamente o estudo da irradiação do corpo negro que vai mudar os alicerces da física. Na hora que começou a se estudar essa irradiação, que ninguém entendia como acontecia, um cara muito inteligente, Max Planck, ele chegou à conclusão seguinte, que esse corpo irradiava como se fosse pacotes de energia. Pequenos pacotes de energia que irradiava desse corpo. E ele não era alguma coisa contínua, mas sim a uma radiação que se dava por pacote. Esse pacote recebeu o nome de quanta, tá claro? E esse quanta foi definido como uma porção discreta. Em outras palavras, é como se o corpo sempre lançasse um pacotinho de energia, e aí ele nomeou esse pacote de quanto de energia. Daí então surgiu a física quântica. Na hora que essa física quântica surgiu, ela foi algo extraordinário, porque começou a mudar o nosso conceito. E a nossa visão de mundo se transforma completamente. Os estudos da física quântica colocou a física de cabeça para baixo. Isso nós estamos iniciando por volta de 1900. Quando deu em 1905, um jovem cientista chamado Albert Einstein lança 3 artigos fenomenais. Nunca na história da humanidade nós tivemos alguém que lançasse com tanta propriedade 3 artigos que vai mudar toda a visão de mundo. Esses 3 artigos, publicados por Einstein em 1905, um deles é a teoria da relatividade restrita. O outro é o efeito fotoelétrico, que ele pegava esse quantum e trazia para a visão de como é o efeito fotoelétrico. E esse quantum, então, passou a ser chamado de fóton. E, ao mesmo tempo, ele vai falar sobre o movimento browniano. Esses 3 artigos, junto com a física quântica em que ele somava, mudou completamente o mundo. Por quê? Porque nesse artigo, o Einstein começa a mostrar uma maneira diferente que nós poderíamos conceber a gravidade. E lançou algumas equações que vão mudar a visão de mundo e vai mudar a visão da física. Depois de 1905, o Einstein vai trabalhar durante anos. A partir de 1907 até 1915, ele vai trabalhar tentando desenvolver a teoria da relatividade restrita, como ficou conhecida, para a teoria da relatividade geral. E na hora que ele consegue, é algo extraordinário, porque ele muda a visão. Ele começa a mostrar que nós vivemos, na verdade, em 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. E ele criou a expressão o contínuo espaço-tempo, que não foi ele que desenvolveu, mas as equações dele que deu essa propriedade para desenvolver. E, a partir daí, surge uma nova compreensão de mundo. Ou seja, é o espaço e o tempo, e o espaço é deformado pela presença da matéria. E a gravidade nada mais é do que a deformação do espaço pela presença da matéria. Muda completamente, o espaço passa a ser como se fosse um tecido. E esse tecido, as propriedades desse tecido que geram as forças que fazem parte do nosso mundo. Essa visão, junto com as descobertas que começaram a ter da física quântica, muda completamente o mundo.
E o Einstein, então, resolve fazer uma teoria unificada de tudo. Então, ele passa o resto da vida dele tentando criar uma teoria que pudesse unificar a física quântica, a física relativista, num único conceito em várias superequações. Ele estava em busca da teoria de tudo. E ele passou a vida toda dele em busca disso. Faleceu sem conseguir. E alguns cientistas, e algum ramo do conhecimento, seja na física quântica, seja na física relativista, continua procurando essa nova visão. E o que essa visão tem a ver com a medicina? Essa visão tem a ver com tudo. Porque à medida que a gente passa a compreender algo diferente, nós passamos na nossa prática a ter algo diferente. Por exemplo, é graças à física quântica que a gente tem ressonância magnética. Então hoje, que começou-se a descobrir o campo de Higgs, a partícula de Higgs, o bóson de Higgs, a gente não sabe o que pode ser isso em relação à medicina. Mas também ela abre a nossa visão para novos aspectos, que se nós trouxermos a visão da física quântica para o campo filosófico, e esse campo filosófico nortear as nossas práticas, ela muda a nossa visão. Nós ainda estamos numa medicina totalmente materialista. Uma medicina baseada principalmente em bioquímica. Então você vai ao médico como você vai no mecânico. E o compromito funciona como funciona a graxa e o óleo para o carro. E a sua esperança é que tomando o comprimido você vai curar. Agora, quantos comprimidos você já tomou na sua vida e nunca curou? Já reparou? Né? E nunca curou. Por que razão, à medida que a gente avança em conhecimento na área médica, e nós nunca avançamos tanto, principalmente em diagnóstico, mais doente a gente tem? Que tipo de medicina a gente ainda exerce que não considera os outros aspectos que estão em nós? Como a nossa consciência, como o nosso pensamento, como o nosso sentimento. Hoje cada vez é mais raro, né? Você mal cumprimentou o doutor. Se você sentar, você já recebeu a receita. Hoje é assim, né? Com o psiquiatra, então, que era diferente no passado, a coisa é muito mais rápida. Ou seja, nós passamos a ter uma medicina que muitas vezes não vai de encontro aos nossos sentimentos. E quantos de nós têm práticas, sejam elas domésticas, sejam elas herdadas da família, sejam elas psíquicas, sejam elas espirituais, que muitas vezes traz reação de cura muito maior do que aquilo que a gente conhece na medicina comum. Então, nós poderíamos trocar esse nome de medicina quântica por medicina integral. Uma medicina que busca a visão do homem na sua visão mais ampla, tentando unificar conceitos e, ao mesmo tempo, tentando unificar visões que possam nos levar por uma visão de síntese. Para que a gente formule a medicina, a prática da medicina de uma nova forma, considerando o homem como um todo, e não apenas aspectos orgânicos ou os aspectos de ligação dos nossos órgãos. E, ao mesmo tempo, fazendo com que essa medicina se torne muito mais ampla, considerando os nossos aspectos mentais, emocionais, conscienciais e espirituais. Então é disso que nós vamos falar aqui hoje à noite. Logicamente que existem várias correntes de pensamento. Nós não estamos aqui opondo a nenhum tipo de corrente de pensamento, nem pregando uma visão. Nós estamos aqui para relatar uma experiência a partir de um determinado campo de observação e a partir de uma determinada experiência que faz com que a gente possa dar uma olhada diferente para esse tipo de medicina. Está claro? Logicamente que nós vamos ter várias correntes diametralmente opostas do que tem. E com todo respeito, deve ser feita com todo respeito, porque cada um de nós está preso a um tipo de pensamento, a um tipo de visão, e essa visão tem que ser respeitada. Assim como a gente também quer para nós. Ou seja, nós não estamos aqui para pregar absolutamente nada, mas apenas para desenvolver raciocínios que possam nos levar a uma compreensão melhor dessa medicina e, consequentemente, do homem. Tudo bem? Erwin Laszlo, no seu livro A Ciência e o Campo Acásico, ele tem uma coisa muito bacana. Olha o que ele fala. Com as teorias de tudo que os físicos teóricos estão pesquisando e desenvolvendo, eles pretendem conseguir o que Einstein certa vez chamou de ler a mente de Deus. Ele disse que se pudéssemos reunir todas as leis da natureza num conjunto de equações, poderíamos explicar todas as características do universo com base nessas equações.
Isso seria equivalente a ler a mente de Deus. Ou seja, a preocupação dele qual era? Era exatamente essa preocupação, de buscar algo que pudesse formar um campo unificado de todo o conhecimento. E ele gastou o resto da vida dele todinho, depois de 1915 até morrer, certo? Com essa tentativa, com essa visão. E olha que ele vai morrer em 1954. Aliás, em 18 de abril, né? Dia do Livro dos Espíritos. 18 de abril. Bom, agora o que aconteceu com Einstein? Na época de Einstein, existiam essas duas forças aqui, ó, eletromagnetismo e gravidade. Essas 4 forças regem todos os princípios da nossa natureza, do mundo material. Ou seja, a força nuclear forte é a força que, vamos dizer assim, a força nuclear forte é a cola, certo? Que vai trabalhar unindo as partículas de um átomo, certo? É como se fosse uma cola. É o bóson, um gluon que chama. Ou seja, uma cola que gruda as partículas, a fim que elas possam permanecer juntas. O eletromagnetismo é aquilo que advém da própria luz, certo? O eletromagnetismo tem como característica a figura principal o fóton, que é aquele quanto que nós falamos lá atrás. A força nuclear fraca, que está relacionada com a matéria irradiante. Também os bósons W e Z, ou seja, está relacionada também com o nêutron, ou seja, também como cola e como campo de desintegração atômica. E a gravidade, que é a força universal. Enquanto a força nuclear fraca e a força nuclear forte atuam em pequenas distâncias, e são forças, como está escrito aqui, bem fortes, o eletromagnetismo em distâncias maiores e a gravidade atuam em todo o universo. O Einstein tentou unificar tudo isso, mas ele só tinha isso aqui na época dele, ó. Só mais tarde que foram sendo descobertas essas duas outras forças. Então você vê que nem a teoria de unificação baseada nas forças físicas, ele ainda tinha o conceito. Certo? Ele não podia ainda ter, porque a ciência estava evoluindo e essa descoberta ainda não tinha vindo. Mas olha o que o Mark Schaefer fala. A consciência como a quinta força do universo. Olha, se nós temos as 4 forças do mundo físico, a quinta força não poderia ser a consciência? E a física quântica dá algumas dicas que pode ser a consciência. Por quê? Porque hoje se questiona se o observador de um fenômeno não atua sobre ele. Então, para Newton, o observador era algo que ficava fora do fenômeno. Então, se você pegasse uma partícula, né, e colocasse ela para se desenvolver, ela ia, em qualquer lugar que você tivesse, você obteria aquele resultado, e o observador era algo separado da experiência. Na física quântica já existem alguns conceitos em que o observador faz parte da experiência e interfere na experiência. Se assim o for, e à medida que foram fazendo pesquisas que possam comprovar isso é muito importante, porque passaria a consciência como a quinta força e, consequentemente, regeriam o mundo físico. Faria como Emmanuel fala, a matéria, ela é, na verdade, dirigida pela mente. Se a matéria é dirigida pela mente, como pressupõe algumas experiências da física quântica, significaria que o nosso organismo inteiro, formado de partículas e formado de átomos, é dirigido pela nossa mente. Então todo o conceito de doença começaria a mudar. Toda visão que nós temos sobre patologia começaria a mudar. Toda visão de fisiopatologia começaria a mudar. Porque a base já não seria apenas um distúrbio químico, um distúrbio genético, um distúrbio imunológico. A base seria a atuação da nossa consciência, da nossa mente, sobre as partículas que formam o nosso corpo. Então olha como é que uma visão pode mudar toda as nossas características, a nossa prática. Então, se nós tivéssemos as 4 forças que atuam na natureza e a quinta for a consciência, e olha que nós vamos levar um tempo danado para chegar nela, mas se nós pressupormos essa visão, nós vamos começar a ver que toda a nossa prática pode mudar. Inclusive a nossa prática de cura.
Porque nós não vamos ser tão refém de medicamentos ou de condutas. Porque a mudança da mente pode trazer a cura para o corpo. É aquilo que eu sempre brinco. Você vai no médico no futuro e ele vai prescrever assim: tomar você 2 vezes ao dia. Vai mudar o nosso conceito. Ou seja, nós vamos poder ter uma medicina baseada em nós mesmos, nas forças da natureza, nas forças nossas. Nós vamos poder ser realmente médico de nós mesmos. Não só baseado em algum conceito fortuito ou religioso ou o que seja, mas baseado numa visão que caminha para ela, que é a importância da consciência dentro dessas forças. Ou seja, além das 4 forças, nós teríamos a 5ª, que seria a consciência. Então olha aqui que ele diz, como é que é bacana. A consciência, como a 5ª força do universo, pode ser considerada como o pano de fundo de um cósmico mosaico intencional, regido por leis, e corresponde ao elan vital de Henri Bergson. Ela é a força motriz que aciona o universo. Além disso, como uma força dotada de propósito e pensamento, ela dá origem não apenas ao espaço-tempo e às 4 forças físicas, mas também à vida. Então nós teríamos as 4 forças físicas, a vida e a consciência regendo tudo isso. Então nós poderíamos começar a estudar como é que as consciências interagem com a matéria, como que a consciência interage com o meio, como a consciência interage com o nosso corpo físico, qual a interferência que a nossa consciência tem sobre o nosso mundo bioquímico, o nosso mundo imunológico, o nosso mundo genético. E essa é a visão que nós estamos querendo desenvolver aqui. A importância da consciência acima dessas 4 forças da natureza. Voltamos no Erwin. Mas uma coisa é clara, mesmo que os esforços atuais sejam coroados de êxito, o êxito não coroaria a criação de uma genuína teoria de tudo. No máximo, os físicos descobririam uma teoria de tudo física. Uma teoria que não é uma teoria de todas as coisas, mas apenas de todas as coisas físicas. Por quê? Porque se nós quisermos uma teoria de tudo, nós temos de incluir nós mesmos. Nós temos de incluir o pensamento, nós temos de incluir o sentimento, nós temos de incluir a consciência. Então, se eu procuro apenas o nível físico, eu posso unificar essas 4 forças, já tem 3 delas que é unificada, a única força que não se conseguiu unificar é a gravidade, mas já conseguiu unificar a força fraca, a força forte, a eletrofraca, já tem várias equações em relação a isso, mas a gravidade é um calo em todos os campos de conhecimento. É um calo até na teoria de cordas. A teoria de corda é a maior promessa em relação à unificação todas essas forças. Porque é a única que consegue hoje unificar a gravidade. Mas ainda não consegue unificar os conceitos da relatividade com os conceitos da física quântica. Então é dificílimo. Então existe muita gente boa cansando na tentativa de unificar. Agora, se nós colocarmos aí uma 5ª força, nós estamos longe dessa unificação. Porque aí nós teríamos de começar a estudar o que é consciência, o que é pensamento, o que é o eu. Você já observou que todo mundo que está aqui tem uma noção que existe um eu? Tem uma noção de si mesmo. De onde vem isso? Ninguém sabe. Antigamente se fala assim, vem do gene. Depois que fizeram todo esse trabalho da genética, hoje em dia o que é gene? Gene é apenas aquilo que é codificação para fazer proteína. Mais nada. Vem do cérebro. E onde nasce o pensamento? De que ele é feito? Nós não sabemos. Por que a gente tem essa noção de eu? E ela é bem clara dentro de nós. Por que tem essa divisão entre eu e o objeto? Por que tem essa divisão entre eu e o outro? Então são algo que merece um estudo muito mais aprofundado, né? Então o Erwin fala o seguinte: a vida, a mente, a cultura e a consciência fazem parte da realidade do mundo. E uma genuína teoria de tudo também as levaria em consideração. Uma efetiva teoria integral de tudo baseada na ciência ainda está para ser criada. Então é um campo imenso ainda de pesquisa. Mas que nós estamos caminhando, né? O conhecimento move-se numa espiral ascendente, sempre em expansão. Isso é do Bentov. Se nos situarmos nas voltas mais elevadas dessa espiral,
poderemos examinar nosso conhecimento anterior a partir de uma perspectiva mais ampla. Assim, a mecânica newtoniana tornou-se um caso particular da teoria da relatividade de Einstein, ao qual poderá eventualmente transformar-se num caso particular no âmbito de uma teoria científica que venha explicar, num só quadro, os fenômenos físicos e mentais. Essa sim seria uma teoria de tudo. Porque unificaria todas essas forças numa nova compreensão e numa nova visão da nossa vida. E o Erwin volta e fala o seguinte: no nível cósmico, estrelas e galáxias inteiras vibram juntas, assim como em última análise o faz todo o universo. O desafio que os físicos têm pela frente é o descobrir uma equação que consiga mostrar como uma vibração se relaciona com a outra, de modo a que ambas possam ser expressas consistentemente em uma única superequação. Ou seja, nós vivemos num universo vibracional. Tudo vibra. O nosso corpo vibra, a nossa mente vibra. Tudo vibra em nós. Tudo é vibração. Essa vibração está interligada em diferentes oitavas. E ainda por cima tem uma teoria hoje, que é uma teoria muito promissora, que é a teoria de cordas, que fala que, na verdade, nós não temos uma partícula, como se fosse uma bolinha de gude, na visão que a gente sempre teve do átomo. Na verdade, o átomo seria uma corda. E essa corda vibraria como vibra uma corda de violão. As diferentes vibrações, as diferentes frequências, formariam as partículas que nós já descobrimos. Então, as partículas, ou o zoológico de partícula que nós temos, em torno aí de 17, seriam partículas que nada mais seriam do que diferentes vibrações dessa corda. E aí, então, nós teríamos uma visão muito mais ampla. Se tudo é vibração, incluindo a nossa mente, então, quando a nossa mente está desarmônica em campo de vibração, causa desarmonia na vibração do nosso corpo. E da mesma forma que a voz humana, por exemplo, cantando, pode rebentar uma taça de cristal, você também poderia alterar os campos celulares através da vibração desarmônica da sua mente, gerando patologias. E aí nós teríamos uma nova noção, porque nós teríamos que a medicação ela pode nos auxiliar, mas verdadeiramente quem nos cura somos nós mesmos. A medicação pode ser o impulso na direção da cura, mas quem faz a cura é você. Já pensou, gente, que maravilha, não vai precisar de plano de saúde, não vai precisar de médico, não vai precisar comprar remédio na farmácia. Nós estamos tudo desempregados. Gilson ali vai morrer de fome, vai ter de dar palestra a vida toda, vai estar desempregado, certo? Márcio vai estar desempregado. Já pensou que maravilha? Então vamos fazer uma campanha, desempregue todos os médicos, cure você mesmo, você mesmo. Acabou. Nós não vamos precisar nada disso. Por quê? Porque no momento que nós chegarmos a essa visão e pudermos fazê-la, validar essa visão na nossa vida, tudo pode mudar. E se tudo é vibração, e essas vibrações estão todas conectadas num campo único, e a consciência rege esse campo de vibração, ora, muda toda a nossa concepção de vida. E quantas vezes a gente não ouviu falar isso? Os milagres que acontecem, cânceres que de uma hora para outra desaparecem e você não sabe por quê. Quantas vezes nós não temos histórias, muitas vezes, essas histórias não são nem catalogadas, porque a pessoa que cura não quer nem saber disso. E, no entanto, tem inúmeras curas nesse sentido. Agora, nós passamos a ter duas visões. Aqueles que creem só na matéria, e agora ficou difícil para acreditar na matéria, né? Que a matéria não existe muito bem, porque tem que ter matéria, energia, campo. Que a antiga visão de só matéria também já foi embora. Mas os materialistas têm uma visão que tudo é matéria. E agora tem outros que vão ter a visão de que tudo é consciência. Então nós só temos duas visões. Ou tudo é matéria, ou tudo é consciência. Cada visão dessa tem uma visão de mundo, uma função na vida. Consequentemente, uma visão totalmente diversa. Se a minha visão é só a visão da matéria, baseada naquilo que até hoje nós descobrimos, os campos correlatos da matéria, a energia,
nós vamos ter uma visão de mundo. E, consequentemente, uma prática no mundo. E se a nossa visão for ao contrário, que tudo é consciência, muda completamente essas duas visões em termos de prática e de vida. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nela? O Amit, ele tem no livro dele, o Universo Autoconsciência, ele fala o seguinte: a filosofia que há século domina a ciência, o materialismo físico ou material, supõe que só a matéria, que consiste de átomos ou, em última análise, de partículas elementares, devemos lembrar que os campos, é real. Ou seja, a visão que a única coisa real é a matéria e as suas leis. O resto não tem sentido nenhum. A famosa filosofia do dualismo dividiu o mundo em esfera objetiva de matéria, o domínio da ciência, e a outra subjetiva da mente, o domínio da religião. Então o mundo tornou-se dual. Muito bem. E a visão que o Amit chama de causação ascendente é o seguinte: as partículas elementares e suas interações formam os átomos, que por sua vez formam as moléculas, que por sua vez formam as células, que por sua vez formam o cérebro e a consciência nada mais é do que bases químicas e físicas do nosso cérebro. Ou seja, o pensamento é um epifenômeno da matéria. Você não passa de um feixe de átomo pensante e nada mais. Então isso é uma visão de mundo. E é aqui que está baseada toda a nossa medicina atual. Ou seja, eu vou receber substâncias que possam mudar a minha maneira de ser. Tanto é verdade que nós recebemos inclusive medicações que possam alterar o campo de sentimento e pensamento nosso. Quem é que usa aí Prozac, fluoxetina? Levante a mão, por favor. Sem mentir. Pois é, porque qual é a concepção? Que eu posso, com a medicação, mudar essas estruturas mentais e emocionais. Por quê? Porque o pensamento não passa de um epifenômeno do cérebro, que por sua vez nada mais é do que átomos. Então isso forma uma visão de mundo que estrutura muita prática no nosso mundo. A antítese do realismo materialista é o idealismo monista. Segundo essa filosofia, a consciência e não a matéria é fundamental. Tanto o mundo da matéria quanto o dos fenômenos mentais, como, por exemplo, o pensamento, são criados pela consciência. Além das esferas materiais e mentais, o idealismo postula um reino transcendente, arquetípico, de ideias, com origem dos fenômenos materiais e mentais. A consciência, portanto, é a realidade única e final. Quem quiser estender uma visão mais ampla sobre esse conhecimento, é só vir aqui amanhã no Congresso Perto do Balde. O Balde fala exatamente sobre isso aqui. Essa visão aqui do Amit é a visão de Balde. Uma visão monista, em que tudo é consciência. Quem quiser estudar sobre isso, é só vir aqui amanhã e no domingo. Ou conversar com o Rusante Neto, que está aqui, que aí ele explica tudo para vocês. Aí é o contrário. Ou seja, a consciência que faz o colapso de todas as ondas de possibilidade, que atua sobre o cérebro, que atua sobre a célula, que atua sobre as moléculas, que atua sobre os átomos e as partículas elementares. Ou seja, tudo é consciência. Então você escolhe o seu mundo, do qual você quer fazer parte, porque as duas visões são as únicas. Pode haver o quê? Visões adaptadas, mas é a mesma visão. De quais a visão que nós realmente acreditamos e qual que a gente coloca em prática. E essas visões vai dar discussões enormes de um campo para outro, porque todo mundo acha que tem razão. Suponhamos que definimos consciência como agente que afeta objetos quânticos, para lhe tornar o comportamento apreensível pelos sentidos. Vamos supor que todas as coisas, incluindo átomos, sejam feitas de consciência. Então, aí o que seria? Cada ser na natureza também seria uma consciência. O que mudaria era o estágio de consciência dessa consciência. Mas tudo seria consciência integrada uma na outra, incluindo o átomo. Agora, o que é um objeto quântico? Se a consciência
é algo que pode afetar os objetos quânticos, o que ele define como objeto quântico? Vamos dar uma olhada? Tudo bem, gente? Quem está dormindo aí? Faz o favor. Certo? Vamos todo mundo acordar. Para a gente estudar junto, vamos? Então vamos lá. O que é um objeto quântico? Olha só que interessante. Um objeto quântico, por exemplo, um elétron, pode estar no mesmo instante em mais de um lugar, a propriedade da onda. Na hora que começou a estudar determinadas experiências na física quântica com partículas, seja um átomo, seja um elétron, seja um fóton, se chegou a uma disparidade enorme. O átomo se comportava ora como partícula, ou a partícula, né, o elétron, se comportava como uma partícula, e ora como onda. Ora, se uma hora eu sou uma bolinha de gude, e outra hora eu sou uma onda, como onda eu espraio no infinito. Dessa forma, na feição de onda, o átomo ou a partícula ocupa vários locais no espaço, ao mesmo tempo. E na feição de partícula, ele ocupa um local. Isso levou a se instituir um dos principais princípios da física quântica, que é o princípio de complementabilidade de Bohr. Ou seja, na verdade, os dois princípios são verdadeiros. A partícula pode existir, ora como onda e ora como partícula. E isso se chama complementabilidade. É uma das interpretações da física quântica conhecida como interpretação de Copenhague, que é onde Bohr tinha seu instituto. E que é a base de muitas visões da física quântica. Ou seja, uma partícula pode ocupar vários locais ao mesmo tempo e pode ocupar um lugar só. Ela pode ser onda e ela pode ser partícula. E isso é que ele chama de objeto quântico. Então olha só aqui como isso é interessante. Se isso for verdade, nós também podemos ocupar, pela nossa consciência, vários locais ao mesmo tempo. E olha só que interessante, a nossa própria compreensão de mediunidade muda toda. Porque na verdade você não precisa ir, você já está. Você só precisa tomar consciência. Tipo essas interações que a mãe tem com o filho. Fala assim, aconteceu alguma coisa com meu filho. De onde é que você tirou isso? Aconteceu, tem certeza, aconteceu. Mas como que ela sabe? Ou seja, nós vamos mudar inclusive a concepção de mediunidade. Já não vai ser apenas a gente deslocando, saindo em corpo astral, saindo em corpo espiritual, visitando o local. Você já está lá. Você só precisa tomar consciência de. Porque você, a consciência como onda, ocupa vários locais no espaço. Tá vendo? Os caras querem me amarrar, gente. E eu sou igual italiano, não sei falar sem mexer. Se me amarrar, olha eles colocando medida aqui para me andar, para não sair da câmara. Agora eu vou ter de vir aqui e vou ter de voltar. Eu nunca mais vou ir. Mas eu estou aí, eu vou só tomar consciência. É só ter consciência. Eu estou lá, pronto. Bom, então isso muda inclusive as nossas concepções. Tá claro? Ela muda a nossa visão. Se nós colocarmos a consciência como um princípio também da física quântica, obedecendo o mesmo princípio que as partículas têm, só que em oitava superior, nós começaríamos a mudar toda a nossa visão, inclusive as nossas visões espiritualistas. Não podemos dizer que o objeto quântico se manifesta na realidade comum espaço-tempo até que observemos como uma partícula, o colapso da onda. Olha só que interessante. Nada existe antes que você veja. Todo mundo olha para essa parede aí. Ela só existiu porque você viu ela agora. Olha só como muda a nossa visão completa. Qual é essa visão?
que a física quântica tem um conceito que é muito interessante. Todas as coisas existem como possibilidades. E isso na equação matemática. Heisenberg colocou isso, pegou lá de Aristóteles e falou: as possibilidades estão no reino da potente, ou seja, no reino arquetípico que Jung explicava. Ou seja, nada existe pronto, tudo está por fazer a cada momento. Ou seja, a realidade que nós participamos é a realidade que nós mesmos criamos e mantemos. Então por que todo mundo vê essa cadeira aqui do mesmo jeito? Porque os objetos macros, ele tem uma onda estacionária. Mas por incrível que pareça, hoje tem alguns testes que essa cadeira aqui, na hora que eu vi, que você viu, ela mexeu. Em torno de 10 a 16, elevado a 16 centímetros. Ela não está no mesmo lugar. Assim como a gente olha para ela, ela não está parada, porque ela é composta de átomos e esses átomos estão vibrando o tempo todo. E, consequentemente, estão trocando partícula. Então, é a mesma coisa que acontece no nosso corpo. A ideia que você tem que seu corpo é o mesmo. Que você só vai envelhecendo, não é isso aqui? Mas, por incrível que pareça, em termos de átomo, nós trocamos todos os átomos do nosso corpo a cada 2 anos. Toda vez que você respira a 10 a 22 partículas. 10 elevado a 22 de potência, partículas, a cada respiração. E cada vez que você expira, você faz a mesma coisa. Então você troca de átomo o tempo todo. E eu vou mostrar isso aqui. Você não tem o mesmo corpo. As nossas células vão se renovando dia a dia. E os nossos átomos, nós trocamos todos eles a cada 2 anos. Olha, se nós trocamos todos esses átomos, por que permanece a patologia? Se é uma impermanência, se isso todo momento está trocado, por que permanece a patologia? Porque a patologia está na mente. Para quem é casada, pode estar no marido, que inferniza a vida da mulher. Não só na mente, mas no marido, porque não tem coisa pior do que marido, gente. Marido inferniza mesmo, né? Então, se não tiver na mente, está no marido. Você tem de dar um jeito de curar ele. Normalmente está no marido. Um objeto quântico deixa de existir aqui e simultaneamente passa a existir ali. E não nos dizemos que ele passou através do espaço interveniente, o salto quântico. Foi outra coisa importantíssima que foi descoberta. Olha bem, vamos supor que eu sou um elétron que estou girando em torno de um átomo, de um núcleo de um átomo. Logicamente que não é mais essa visão. O elétron virou uma nuvem, não tem mais um núcleo como a gente pensava, que a gente aprendeu na escola, mas vamos pegar aquele raciocínio para a gente ver. Então eu sou elétron. Então vamos falar que isso aqui são camadas do átomo. Então o que acontece? O átomo pode receber um fóton e fazer isso aqui, ó. Ou fazer isso aqui. E ele pode muito bem sair daqui, não passar por aqui e aparecer aqui, ó. Então é como se ele viesse daqui, passasse para cá, sem passar nesse espaço. Sem passar pelo espaço interveniente. Ou seja, ele desaparece aqui e aparece lá. Então, para compreender a física quântica, várias teorias colocaram que existe um universo fora do espaço-tempo. Onde o átomo desaparece aqui, vai para esse universo e aparece lá. Então colocou mais um argumento. Um universo fora do espaço-tempo. Para que a nossa concepção possa existir. Por quê? Porque o átomo pode aparecer e desaparecer sem passar por o espaço interveniente.
E isso é uma das coisas mais estonteantes da física quântica. O Bohr chegou a dizer que quem não fica pasmo com aquilo que se vê na física quântica não entendeu ela. E não é que existe uma coisa que é assim, é assim. E outra coisa que é mais interessante, você não pode prever onde está a partícula. No máximo que você pode ter é uma probabilidade. Então eu não tenho como ver uma partícula. Nós nunca vamos ver um átomo, por causa do princípio da incerteza. Porque se você definir a posição dele, você não define a velocidade. Se você definir a velocidade, você não define a posição. Por isso que chama de incerteza. Isso é importante por quê? Porque todas as coisas são impermanentes. Como já dizia a filosofia oriental. Essa visão que a gente tem de que as coisas permanecem como são, nada mais é do que uma forma de ilusão e condicionamento. Se tudo é impermanente, por que a sua doença permanece? E se a consciência for aquilo que atua sobre o organismo, ela permanece pelo condicionamento que você colocou à sua consciência. Porque se você der um salto quântico em termos de qualificação da sua mente, ela pode desaparecer num instante. E você fala, não, mas isso é impossível. O Evangelho está cheio de experiências como essa. A pessoa chegava para Jesus e falava, Jesus, me cura. Ele fala, eu quero, ser limpo. Aí ele fala, nossa, eu curei, como aquela mulher hemorroísa que tocou perto dele. Ele fala, não foi eu que te curei, é a tua fé que te curou. Então nós podemos entender a visão das curas do Cristo agora completamente diferente. A fé nada mais é do que a expressão das possibilidades da consciência. Se Jesus fosse falar hoje com a mulher hemorroísa, fala, minha filha, você acabou de fazer um salto quântico consciencial. Eu apenas servi de base para que você fizesse isso. Mas você mesmo mudou. E olha só, que é instantâneo. Se você pegar as passagens do Evangelho, vamos pegar aquela passagem, não vamos pegar nem a de Jesus, mas vamos pegar aquela que João e Pedro vai entrando no templo. E tem um paralítico de nascença. Gente, paralítico de nascença. Osso atrofiado, musculatura atrofiada, alteração no centro de gravidade, alteração nas fibras nervosas, alteração na cartilagem. Olha quanta coisa, ele era de nascença. E na hora que pede João e Pedro alguma coisa, ele fala, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou, olha, levanta e anda. E ele sai pulando. Olha, quem fez isso nesse segundo? Antigamente isso poderia ser concebido como uma história de carochinha, hoje não. Na hora que ele acreditou em Pedro e João, ele mudou toda a estrutura orgânica. Se é só assimilar átomo e assimilar partícula e ampliar a célula, por que eu não posso fazer? Quanto tempo leva para fazer meiose e mitose? Depende da aceleração da reação. Por que eu não posso fazê-lo ao mesmo tempo? A manifestação de objeto quântico ocasionado por uma nossa observação influencia simultaneamente seu objeto gêmeo correlato. Pouco importa a distância que separa ação quântica e distância. Esse é um dos conceitos mais espetaculares que existe na física quântica. Que é o seguinte, se eu pegar duas partículas, que elas estão correlacionadas, isso também é conhecido como emaranhado quântico. Vamos pegar, ontem mesmo eu explicava sobre isso. Vamos pegar uma partícula, vamos pegar o spin da partícula. Spin é como se fosse um peão. Então vamos pegar que essa partícula gira como se fosse um peão de cabeça para baixo. E essa partícula gira cabeça para cima. Tá claro? E eu pego essas duas partículas que estão correlacionadas e afasto ela 1 metro, 2 metros, 10 metros, 1 milhão de metros, 10 milhões de metros, 1 trilhão de metros, 1 quadrilhão de metros. Põe uma lá no ponto do universo e outra aqui. Na hora que essa partícula sofreu uma alteração no seu spin, a outra sofre automaticamente, sem transmissão de nenhum sinal. É como se as duas partículas formassem um corpo só.
Elas estão correlacionadas. No campo do amor, o que é? É aquela besteira que todo mundo quer, a alma gêmea. A alma gêmea é o quê? Duas almas correlacionadas pelo amor. Todo mundo busca. Não é assim? E é aquilo que eu sempre falo aqui, a gente busca a alma gêmea e só encontra a alma gemada. Né? Então, consequentemente, elas estão correlacionadas, elas participam como se fosse um corpo só. Teve alguma experiência recente agora que fizeram isso com 2 diamantes. E eles emitiram uma partícula só. Ou seja, cada vez mais se comprova isso aí. Se isso é verdade, agora imagina, o nosso universo como teoria nasceu do Big Bang. A partir de uma partícula milhares de vezes menores do que um próton. Então significa que todas as partículas do universo estão correlacionadas. É aquilo que a gente viu o Hervé Lázaro falando agora mesmo. Ou seja, se elas estão correlacionadas, elas estão correlacionadas no seu campo vibracional inteiro. E como os nossos corpos foram formados pela explosão de uma supernova, quer dizer, por isso que o nosso corpo tem, e está certo a gente dizer, os poetas dizerem que o nosso corpo é formado de estrela, é verdade, porque veio da explosão de uma supernova. Então significa que todas as nossas partículas estão correlacionadas um com o outro. Ou seja, a nível quântico não existe separação entre eu e você. Então, quando Jesus fala amar o próximo como a si mesmo, ele só está reforçando esse nível de realidade. Nós todos estamos interligados uns nos outros. Seja a nível quântico, seja a nível consciencial. Seja a nível de partícula, seja a nível de experiência pessoal. O eu separado, o eu dividido, o eu e o outro é uma ilusão. Agora nós falamos no início sobre religião. Olha o que o Einstein fala sobre religião aqui. E quero que vocês entendam, né, que Einstein, quando fala de religião, não está falando da religião oficial, organizada. Emmanuel, no livro Emmanuel, tem uma palavra muito bacana. Ele fala assim, a religiosidade é o ponto que nos une a Deus. A religião é criação humana. Então, quando nós vamos ler aqui uma frase de Einstein, ele não está falando da religião, da minha religião, do outro. Ele está falando da religiosidade, que é superior e muito além de qualquer religião. Religião é aquilo que a gente escolhe para nortear os nossos destinos, segundo a nossa capacidade e nosso pensamento. Eu falo que religião é igualzinho árvore, onde passarinho faz ninho. Você imaginou se todo passarinho fizesse ninho numa mesma árvore, no mesmo galho? Porque todo mundo quer que os outros venham para a nossa religião. E eu falo, não vem para mim não, eu sou espírita, não venha não, porque espírita, o espírito é uma tristeza, não venha. Não perca seu tempo conosco. Espiritismo é uma coisa, espírita é outra. Espírita só dá trabalho. É uma tristeza. Então, lembra que a religião é algo que se organizou, por isso que acaba gerando credo, por isso que acaba gerando um monte de coisa. Agora, a religiosidade é a mente aberta e interligada a Deus. Então, olha bem, vamos ler aqui que nós falamos lá sobre a religião, né? E agora sobre a nova visão. Embora os campos da religião e da ciência sejam claramente distinguíveis um do outro, entre os dois há fortes relações recíprocas. Ainda que a religião determine a meta, a ciência, em seu sentido mais amplo, mostra o meio para atingi-la. Todavia, o que está de amarelo é expressão do Einstein. A ciência pode ser criada pelos que estão plenamente imbuídos da aspiração à verdade e à compreensão. Essa fonte de sentimentos, contudo, provém da esfera da religião. Não consigo conceber um cientista autêntico que não tenha essa fé profunda. Tal situação pode ser expressa através de uma imagem. A ciência sem a religião é manca. A religião sem ciência é cega. Então esse pensamento, tendo por visão que Einstein está falando sobre religiosidade e não sobre religiões oficiais, tá lá? Mostra que nós podemos fazer uma síntese do conhecimento. Não há por que você separar o conhecimento humano em baias, onde fica a filosofia separada da religião, a religião separada da ciência, a ciência separada da arte, e consequentemente separada
do que nós somos. A ciência cuidando apenas do nosso conforto, sem cuidar da nossa consciência. Chegou o momento que a gente está precisando fazer uma grande síntese. E começar a viver sob essa ótica. Porque não basta apenas fazer a ideia. É preciso que a gente comece a viver essa visão. Na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa interação um com o outro, nas nossas relações recíprocas, para que a gente comece a mudar a feição e visão do mundo. Agora aqui que o Pietro Baldi fala, nenhum problema pode ser verdadeiramente resolvido se não partirmos de sua orientação cósmica, que o enquadra em relação ao funcionamento orgânico do todo. Tudo é ligado no universo. Nós acabamos de dizer isso aqui. Ora, então, para qualquer princípio, nós não podemos partir apenas do átomo, apenas das reações químicas, apenas da genética, ou não podemos partir da imunobiologia, ou da psique-imunobiologia. Nós temos que partir de uma visão muito mais ampla, ou seja, o que é a nossa consciência e como a consciência interage com a matéria. Agora aqui que o Baldi diz em a grande síntese. Para compreender a essência das coisas, tereis que abrir as portas de vossa alma e estabelecer pelos caminhos do Espírito essa comunicação interior entre Espírito e Espírito. Deveis sentir a unidade da vida que irmana todos os seres, desde o mineral até o homem, em troca de interdependência, numa lei comum. Deveis sentir esse liame de amor com todas as outras formas da vida, porque tudo, desde o fenômeno químico até o social, é vida, regida por um princípio espiritual. Para compreender é necessário que possuais uma alma pura e que um liame de simpatia vos una a todo o criado. A ciência ri de tudo isso e por esse motivo deve limitar-se a produzir comodidades e nada mais. Nisso que vos estou a dizer reside exatamente a nova orientação que a personalidade humana deve conseguir para poder avançar. Então, as duas visões de mundo. Depende de qual a gente quer adotar na nossa vida. Todas as duas são legítimas. Porque nós não podemos falar que uma é ruim e a outra é boa. São dinâmicas e escolhas da vida. Quem vai definir isso é o nosso livre-arbítrio. Agora o Baldi acabou de falar em universo. Agora só que interessante. Na grande síntese, o Baldi fala também da existência de vários universos. E hoje nós temos teorias que está ligada à teoria de corda, que é os universos paralelos. Ou seja, nós não teríamos só um universo, nós teríamos todos os universos possíveis. Ou seja, não é mais universo, é multiverso ou metaverso. A coisa complicou muito. Antigamente, até 1930, a nossa visão era a nossa galáxia, que corresponderia a tudo que é o nosso universo. Hoje em dia nós sabemos que na nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis iguais ao nosso. E no nosso universo tem 100 bilhões de galáxias igual à nossa. E agora se pensa que existe todos os universos possíveis. Num cálculo assim mais geral, o número de universos existentes pode ser de 10 elevado à potência de 500. Então, toda essa visão nos leva a uma compreensão quanto que é limitado. Olha então, o Brian Greene fala o seguinte: com sua hegemonia assim diminuída, o universo deu lugar a outro termo, no afã de captar um ambiente maior em que a totalidade da realidade está contida. Mundos paralelos, ou universos paralelos, ou múltiplos universos, ou universos alternativos, ou metaverso, megaverso ou multiverso. Todos são sinônimos, todos são termos usados para incluir não só nosso universo, mas todo o espectro de outros universos que podem existir no espaço mais amplo. E aqui está uma visão, dos universos bolhas, dos universos paralelos, formado, por exemplo, no hiperespaço. Então complicou mais ainda. Cresceu muito a visão. Falta crescer para o campo da consciência. Olha aqui que o Erwin fala.
A coerência do nosso universo nos diz que todas as suas estrelas e galáxias estão conectadas de alguma maneira. E a espantosa sinfonia fina de suas constantes físicas sugere que em seu nascimento o vácuo de onde nosso universo emergiu não estava estruturado aleatoriamente. É provável que o universo prévio tenha informado o nascimento do nosso universo, de uma maneira parecida com aquela pela qual os códigos genéticos dos nossos pais informam a concepção e o crescimento do embrião, que cresceu no que somos atualmente. A ideia é o seguinte: para que o nosso universo exista, algum universo existiu antes de nós. E esse universo deu todo o código para a formação do nosso. Aí vem uma concepção muito bacana que hoje está em toda a ciência, que é o seguinte: antes de qualquer coisa existe um campo de informação que tudo rege. Esse campo de informação tem todas as informações sobre todos os objetos e sobre todas as consciências. E hoje existe teoria que todos os objetos que existem no mundo aparecem e desaparecem. E quem sustenta o aparecer e o desaparecer e firmar o processo é um campo de informação. Então nós podemos conceber que Deus não criou o mundo e foi para algum lugar que a gente não conhece. O universo é criado a cada instante. E hoje tem teorias sólidas sobre isso. E aí nós podemos entender aquilo que Jesus nos disse: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Ou seja, tudo que existe é conservado pelo campo de consciência. E o campo de consciência é conservado por um campo de informação. Esse campo de informação é que o Balde chamava de lei. Se vocês quiserem compreender um pouquinho, é só vir aqui amanhã falar com o Tiago aí que ele arruma uma vaga. Cadê o Tiago? O Tiago já sumiu. Agora, se eu colocar só a lei da matéria, como é que seria a nossa visão de mundo? Se eu colocar as leis da matéria, como é que eu viria o mundo? Vamos dar uma olhada? Olha o Carl Sagan que falava, olha que bacana. Minha premissa fundamental sobre o cérebro é que suas atividades, o que chamamos de mente, são consequências de sua anatomia e fisiologia e nada mais. Em outras palavras, são uma tábua rasa de estímulos. É uma visão completamente diferente. Ou seja, a vida que você tem é só essa, a vida não tem razão nenhuma, e o que ocorre na sua consciência nada mais é do que reações provocadas pela anatomia e fisiologia do cérebro. Dentro dessa mesma visão, as ciências sociais, psicológicas e cognitivas permanecem entaladas em palavras e conceitos pré-científicos. Para muitos de nós, a palavra alma é tão obsoleta como flogístico, mas os cientistas ainda usam palavras imprecisas como consciência, personalidade e ego, para não falar de mente. Talvez seja a hora de, pelo menos na ciência, remodelar a imaginação e introspecção, ou de preferência retirá-las. Os artistas ainda podem divertir-se com esses conceitos, mas os assuntos mundiais sérios já seguiram em frente. Você vê que a visão materialista, e muita dessa visão está nas nossas universidades, ainda é essa daqui. Como cientistas, acreditamos que o cérebro humano, embora talvez não funcione da mesma forma que os computadores feitos pelo homem, são com certeza governados pelas leis da física. Quando um computador pifa, nós não o punimos. Identificamos os problemas e consertamos, em geral pela substituição de uma peça danificada de software ou hardware. Então, se eu posso fazer isso, eu faço isso com medicação, entendeu? Faço isso com cirurgia. E essa é a visão que predomina ainda. E essa é a visão, inclusive, das nossas crenças. Porque você vai no médico para o médico te curar. É aquilo que eu já falei aqui várias vezes. Ah, eu tenho um psiquiatra que é maravilha, eu faço tratamento com ele, é ótimo. Olha, nossa, desde que eu encontrei ele é maravilha. Quanto tempo você faz tratamento com ele? Há 25 anos. Que maravilha. Ou seja, a gente tem uma peça, você vai no médico e fala, doutor, o que eu tenho? O processo não é compartilhado, não. Você vai lá no médico para que eu e você, estudando, possamos encontrar soluções para você e para mim.
Porque cada paciente vai despertar em você algo. E você é responsável pela sua cura. E não eu posso ser auxiliar. Muda completamente a visão. E você pode olhar que nós vamos em médico, procuramos médico como um carro procura um mecânico. Me arrume. E quando o médico fala alguma coisa diferente, aquele doutor não sabe de nada. Nem remédio me deu. Tem uma piadinha lá na Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília, que Jesus desceu e foi atender lá na Ceilândia. Foi no hospital da Ceilândia, e chegou no hospital da Ceilândia e começou a atender. Aí na hora que estava lá, o primeiro paciente chegou de cadeira de roda. Aí Jesus falou, o que você tem? Eu sou paralítico, senhor. Levanta e anda. O paralítico levantou e saiu empurrando a cadeira de roda. Aí na hora que ele saiu empurrando a cadeira de roda, o pessoal que estava lá fora, e aí? E o médico novo? Como é que ele é? Igual aos outros, só fala e nem toca na gente. Mal vê. A outra. E esse aqui foi um dos pais, né? Da pesquisa com genes. Você, suas alegrias e seus pesares, suas lembranças e sua ambição, seu centro de identidade e livre-arbítrio pessoais, na verdade não passa do comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e moléculas associadas. Como poderia ter dito Alice de Lewis Carroll, você não passa de um feixe de neurônios. Então essa é a visão baseada naquele princípio do átomo, da causação ascendente. Ao Skinner. É da natureza da análise experimental do ser humano o fato de que simplesmente retira as funções anteatribuídas ao homem autônomo e as transfere uma a uma ao controle do ambiente. Ou seja, o homem é produto totalmente do meio. Agora, no entanto, a própria ciência que afirma isso lida com determinados aspectos provocados com a mente que ela mesma tem dificuldade de explicar. Quer ver? Há, no entanto, um consenso cada vez mais geral entre os cientistas de que nós vivemos em um mundo quântico, onde não existem objetos materiais. Tudo que no mundo existe são objetos latentes, potenciais, representados por ondas de probabilidade, isto é, por vibrações. Ou seja, se existem vibrações, e essa é o patrimônio de tudo, por que a vibração não pode alterar o mundo material, que inclusive é vibração? No mundo quântico, o observador não é realmente apenas um observador passivo. Ele é parte integrante de um evento físico, participa dos experimentos, modificando os seus resultados. A sua escolha parece modificar os fenômenos físicos, parece mudar o rumo dos acontecimentos. Ou seja, isso já está definido dentro da estrutura, da física quântica. Aqui está, né? O gato de Schrödinger, que é, ou seja, o gato morto e vivo. Eu não vou poder falar sobre isso aqui, mas deixa para outra vez. O real, portanto, não é aquilo que está manifesto no mundo físico, mas aquilo que provoca a manifestação. O observador, a consciência humana, e que não é constituída de matéria, tudo parece ser realmente mental. É uma festa aqui do lado. Vocês já estão lá, então por favor fiquem aqui. Não colapse a onda de lá, porque senão nós vamos embora. Os resultados experimentais do mundo quântico mostram que os fenômenos físicos deixam de ser objetivos e independentes da consciência do observador, como se esperaria numa visão cotidiana. E como o observador expressa pela mente a sua vontade consciente no mundo físico, existem fortes evidências científicas de que a vontade do observador deve prevalecer sobre os fenômenos físicos. Agora olha só o que André Luiz, através do Chico Xavier, nos diz no livro Mecanismo da Mediunidade. Você vê, um livro já antigo, né?
dos anos 40, dos anos 50. E olha o que ele diz lá. Temos assim as variadas províncias celulares, sofrendo o impacto constante das radiações mentais. Ali absorverem os princípios de ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia, são associadas e desassociadas conforme a direção que lhe imprima a vontade. Ou seja, as nossas células recebem o tempo todo vibração da nossa mente. E é a nossa vontade que define o estado de patologia ou de saúde. Isso que nós estamos falando aqui desde o início. A medicina moderna começou a esquecer o poder da cura sagrada. Séculos atrás, iniciou um caminho de cura voltado para a materialidade. Desde então, o aspecto sagrado dos seres humanos passou a ser amplamente desconsiderado pela medicina. A prática da medicina alopática não leva em conta o vínculo entre a cura, a alma e Deus. No entanto, estudos e experimentos estão cada vez mais desafiando esse modelo mecanicista e oferecendo-lhes provas empíricas concretas de que efeitos da medicina da alma que são incompatíveis com a explicação puramente mecanicista de como a vida funciona. E vamos ver esses dois efeitos, quer ver? Lieberman ressalta que 90% dos testes com drogas medicamentosas que aparecem na literatura científica são financiados por laboratórios farmacêuticos. Isso é um grande problema que tem na medicina hoje. Ou seja, o financiamento de pesquisas pelo próprio laboratório que quer o remédio. E isso provoca o quê? A eficácia dos placebos normalmente gira em torno de 35%. Olha, por que um placebo? Que antigamente placebo era só feito em laboratório, né? O que é placebo? Uma pílula de açúcar. Agora já é vendido em farmácia. Não é assim? Hoje em dia, quantos remédios que a gente está comprando aí que não tem efeito nenhum? Então, as pesquisas com placebo é muito interessante. Porque você pega dois grupos. Um grupo que vai tomar medicação e um grupo que vai tomar placebo. Ou seja, uma pílulazinha de açúcar. Esse grupo aqui não sabe o que está tomando, esse grupo aqui não sabe o que está tomando. O pesquisador que está dando o remédio não sabe o que esse grupo está tomando, e o pesquisador que está dando o remédio não sabe o que esse grupo está tomando. Vai pesquisando a melhoria dos dois grupos. Agora, por incrível que pareça, o grupo que toma pílula de açúcar, até 35% tem índice de melhora melhores ou iguais àqueles que estão tomando a medicação. E ele tomou açúcar. Olha, se a mente fosse aquilo que nós acabamos de ler, nada mais do que algo provocado pelas partículas atômicas, como é que ela pode criar a cura ou a melhora sem tomar nenhum remédio? E a mesma coisa foi observada quando você fala que a medicação é capaz de provocar problemas, que é o efeito nocebo. Você chega, se tomar esse comprimido vai ter isso. Quem que lê bula aí? E passa a ter os sintomas da bula. Tem umas que chegam no consultório desse jeito, né? Doutor, eu tomei esse remédio, mas olha, tudo que estava na bula eu tive. Esse é o efeito nocebo. E isso chega a ser a 35%. E muitas vezes a pessoa fala, isso é efeito placebo. O efeito placebo é uma maravilha, cura 35%, melhora 35%. E como é que se explica? Acreditamos que esse limiar de prova, apenas alguns pontos percentuais mais elevado do que um placebo, não compensam os números, problemas e efeitos colaterais da maioria dos medicamentos e das cirurgias. Olha só que interessante, gente. Sabe como um medicamento pode ser comercializado? Quando ele tem trabalhos que ele tem efeito 2% superior ao placebo. Só 2%. Se ele tiver 37% de eficiência, ele vai para o mercado.
E tem medicamento que tem 0 alguma coisa e é vendido a milhões. Para que uma droga seja aprovada, o FDA exige que seja demonstrado que ela é mais eficaz do que um placebo em pelo menos 2 experimentações médicas. Isso às vezes faz com que muitas pesquisas médicas sejam realizadas antes que 2 resultados positivos sejam obtidos. Certo repórter observou que a eficácia do Prozac não pode ser distinguida da do placebo em 6 entre 10 dos testes clínicos. E foi a droga que mais vendeu. Então, para você ver, a gente está dentro desse campo. Esse campo é o campo que faz parte da nossa vida. Quer dizer, isso não significa nenhuma crítica à medicina alopática. Pelo contrário, nós temos que usar a alopatia. A minha visão é que nós temos de casar todas essa visão. Saber apenas onde nós vamos aplicar cada uma delas. Então, a alopatia, a homeopatia, a psicoterapia, tudo isso deve ser agrupado. Agora, a forma e onde é uma questão que a experiência e o estudo é que vai indicar. Dois enormes estudos sobre medicamentos antidepressivos, liberados pelo governo federal dos Estados Unidos em 2006, também demonstram que os remédios receitados com mais frequência não conseguiram mostrar que as drogas que eles continham eram mais seguras ou eficazes do que um placebo. Ele descobriu que uma média de 80% do efeito das drogas era causada pelo efeito placebo. Essa percentagem variava entre no mínimo de 69% no Paxil e no máximo de 89% no Prozac. E 4 dos testes analisados por Crystal, o placebo apresentou resultados melhores do que a droga. A diferença média entre os placebos e a droga era uma diferença de 2 pontos na escala de depressão de Hamilton, clinicamente insignificante. Análises posteriores feitas por Crystal e seus colegas confirmaram o resultado. O Journal of the Royal Society of Medicine afirma que, embora não haja uma epidemia de depressão, a evidência de uma epidemia de prescrições de antidepressivo é agora irrefutável. Só no ano de 2009, os Estados Unidos vendeu $1 trilhão em remédio antidepressivo. E olha que depressão não é fácil fazer diagnóstico, não. Os voluntários de estudos médicos advertidos sobre os efeitos colaterais da medicação, muitas vezes criam esses efeitos, embora estejam no grupo de controle da pílula de açúcar. É o efeito nocebo. Placebo significa vou fazer o bem, e nocebo, vou causar dano ou mal. O efeito nocebo é o efeito nocivo criado pela crença e expectativa de uma pessoa doente de que entrou em contato ou recorreu a uma fonte prejudicial. Em essência, os pacientes convencidos de que uma medicação é ruim ou inútil, muitas vezes exibem sintomas correspondentes a essa visão. Sem contar aquelas pessoas, que você não pode contar o que você está sentindo, que daqui a pouco ela tem doença também. Você já viu esses colecionadores de patologia? Fala, essa eu já tive. Ou essa eu tenho. Né? Curte para dedéu. É constrangedor, mas fácil de explicar. Sua mente, agora como é que eu posso, o que é o efeito placebo? Olha o que ele explica aqui. É constrangedor, mas fácil de explicar. Sua mente gera mensagens para iniciar os processos analgésicos ou terapêuticos, quando você aceita que de fato começou a trilhar um caminho para a cura. O que é o efeito nocebo? O que é o efeito placebo? Eu estou na medicação, a mente faz o processo. É aquela que a gente fala assim, eu confio demais naquele médico. Muitas vezes ele dá o mesmo medicamento do outro médico que você foi. E você cura. Porque a confiança, a visão, provoca reações no campo físico. Aquela vibração que nós estudamos aqui desde o início. E essa vibração dá o caminho da cura. Facilitando a ação da medicação e facilitando a cura que você mesmo provoca. Então nós começamos a pensar quanto da cura que a gente tem em relação a um determinado medicamento, já não é uma ação muito maior do nosso próprio campo vibracional. Quanto?
dentro daquela visão que nós falamos aqui desde o início. Agora, outra visão aqui, ó. Os pesquisadores nos fazem lembrar que, embora a mente consciente processa cerca de 400 bits de informação por segundo, a mente subconsciente processa mais de 11 bilhões de bits. O Amit Goswami tem uma frase que é maravilhosa. Ele falou: o nosso inconsciente não é que ele não tenha consciência. Nós não temos é percepção. Então imagina quantas informações você recebe e processa sem saber que está processando. A convicção do médico e, na verdade, a convicção e intenção do paciente é o fator mais expressivo na determinação da cura. Nada na medicina da alma invalida a medicina convencional. A medicina da alma, aliada ao que há de melhor na medicina alternativa e na convencional, é de fato um bom remédio. Gente, a nossa ideia aqui era transmitir algumas visões que pudessem ser úteis na compreensão de uma visão de mundo onde a consciência é o patrimônio mais importante. Espero que de alguma forma tenha mexido um pouco com a cabeça de vocês. E se assim aconteceu, eu quero agradecer muito a presença de todos e um grande beijo. Até amanhã para quem está aqui amanhã. Você esqueceu de falar o horário, né, seu Fiquei só, pessoal, só um minutinho. O pessoal está perguntando, esse congresso Pietro Baldi, quem que é Pietro Baldi, o que vai ser? Essa palestra está disponível no site do IBS, né? Quem quiser assistir novamente, é só acessar www.ibs.org. O pessoal vai estar lá no final distribuindo o cartãozinho, tá? Fala um pouquinho para a gente rapidinho do congresso. O que vai ser esse congresso Pietro Baldi, Maurício? Gente, eu vou falar o seguinte, eu vou deixar o Thiago falar, que é ele que está organizando. Não, por favor, Maurício. Fala pra gente um pouquinho. Pessoal, todos os anos, um grupo de amigos, junto com o Instituto Pietro Baldi, faz um estudo da obra de Pietro Baldi. A obra de Pietro Baldi é um pensador italiano. Eu falo que Pietro Baldi, juntamente com Cyrano Lombino, foi as coisas mais maravilhosas que o nosso século passado teve, em termos de pensamento e em termos de conhecimento. O Baldi dá essa visão ampla, essa visão monista, essa visão em que faz a gente perceber as coisas a partir da visão divina, tirando todos esses preconceitos, todos esses obstáculos que foi colocado entre nós e Deus. O Baldi deixou para nós 24 volumes, mais de 10 mil páginas, que vocês podem começar a estudar essa noite, ou vir conhecer um pouco desse pensamento a partir de amanhã. Pietro Baldi é um fenômeno, porque ele exerce todos esses livros, ele escreveu numa mediunidade completamente diferente, como a gente costuma dizer, da mediunidade receptiva, apenas de uma entidade que dita. Mas ele recebeu isso através de contato com as fontes superiores da consciência, as noures, ou seja, as correntes de pensamento. E para vocês conhecê-lo e ver a obra, e nós vimos aqui alguns slides falando sobre ele, amanhã nós estaremos aqui no domingo estudando a partir das 8 horas todo esse conteúdo. Então, se vocês não conhecem, venham conhecer, porque eu acho que, como ele mesmo diz, o Pietro Baldi é aquele que abriu as janelas da nossa vida e do mundo para o infinito. Muito obrigado.